existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. E aí ele vai repetindo. Alguém atende esse telefone, por favor? E aí a coisa vai se repetindo, essa música. E o nome dessa música é Amigo de Deus. E o que Deus colocou no meu coração é justamente para falar sobre amigo de Deus. E eu quero ver, pergunta de escola dominical, eu quero que você me diga, quem é na Bíblia chamado amigo de Deus? O silêncio é sepulcral. Que personagem bíblico é chamado de amigo de Deus? Gente, Abraão. Graças a Deus alguém salvou. Abraão é chamado de amigo de Deus. E aí, uma coisa que eu quero que você possa pensar, gente, que assim como na nossa vivência, quando nós falamos de amizade, nós falamos de relacionamento, e aí você precisa entender que existem vários níveis de amizade. Tá? Sim, tem aquela amizade que são os conhecidos, que são os colegas, que são os amigos que não são tão íntimos, e aí tem aqueles amigos íntimos, que é aquele tipo de pessoa que você pode pensar alto, que você pode rir das alegrias e das tragédias, tá? E é tão bom que você pode gargalhar, que você pode mostrar quem é você, de forma que você sabe, tem certeza de que ele vai entender e ele vai cobrir a sua nudez. É muito importante nós termos amizades assim. Quantos têm amigos íntimos? Levante a mão. Quantos têm amigos íntimos? Muito bom. Quantos amigos íntimos você tem? 1, 2, 1, 3, 5. Os demais, gente, não tem amigo íntimo não, gente? Temos que aumentar essa esfera, né, gente? Dos 12 discípulos de Jesus, Jesus tinha 3 mais próximos. Não dá para ser íntimo de todo mundo, mas nós temos que ter relacionamentos íntimos. É extremamente importante. Isso foi extremamente importante para Jesus, ter amizades íntimas. Foi Pedro, João e Tiago que viram Jesus angustiado. Foi com eles que Jesus foi para o Getsêmani. Foi eles que viram a transfiguração de Jesus. Eles estavam em momentos tão específicos na vida de Jesus e tão presentes na vida de Jesus que os demais não estavam. Então, tem pessoas desse rol de relacionamentos íntimos que participam da nossa história e sabem da nossa história e vibram com a nossa história e oram por nós e são apoio para nós, onde outros não fazem parte. Existe um versículo lá em Provérbios que diz assim: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigos mais chegados que o irmão. E tem ainda um texto que diz que na angústia nasce um irmão. Você sabe, tem momentos muito específicos da vida da gente, que aí de repente uma pessoa que fazia parte do nosso rol de amizades se torna o nosso amigo íntimo, porque ele estava presente naquela nossa angústia. E é interessante que quando fala de amizade com Deus é a mesma coisa. Amizade com Deus começa pela fé relacional. Lá em Gênesis capítulo 15, versículo 6, fala assim sobre Abraão, na NVI, tá, Gustavo? Fala assim na Abraão: Abraão creu no Senhor e o Senhor lhe atribuiu isso como justiça. Vou ler de novo. Abraão creu no Senhor e o Senhor lhe atribuiu isso como justiça. Abraão não apenas acreditou em Deus, ele confiou nele. Fé
aqui não é um conceito teológico, gente, mas é uma entrega relacional. Porque uma coisa que é importante, não existe relacionamento sem confiança. Se você tem amigo íntimo, é porque essa pessoa foi se mostrando a cada momento que você caminhava com ela, durante os meses, durante os anos, essa pessoa foi se mostrando alguém de confiança. Alguém que você reparte a sua intimidade e que não divulga a sua intimidade para Friburgo inteira. E aquelas pessoas que você compartilha a sua intimidade e ela não torna a sua intimidade motivo de oração público. Sabe como é isso? Nunca esqueço de um retiro que nós tivemos uma vez e tinha uma pessoa que estava grávida. E ela tinha descoberto naqueles dias que ela estava grávida. Estava muito angustiada, muito pressionada. E aí ela compartilhou com uma pessoa, com uma amiga, com uma irmã. E nós estávamos num retiro de jovens. E aí a irmã foi orar por ela. Estava todo mundo orando, a irmã decidiu orar por ela. E ela falou assim, Senhor, que Tu possas abençoar o fruto do ventre da Maria. Aí todo mundo, ela está grávida? Ela está grávida? Então, muito cuidado para você não botar a intimidade das pessoas na sua oração pública, porque a pessoa compartilhou com você. Então, Abraão, ele aprendeu, ele não apenas acreditou em Deus, mas ele confiou em Deus. Quando há confiança, o relacionamento cresce. E é interessante que é bom você pensar que sem confiança, fala assim comigo, sem confiança, fraco demais, sem confiança, não há intimidade. Só há confiança quando há intimidade. E aí surge novamente a necessidade de nós conhecermos a Deus. Porque a grande questão de por que nós não crescemos em Deus é porque nós não conhecemos a Ele, gente. Nós conhecemos a Deus, nós temos contato com a Bíblia muitas vezes quando vemos ao culto. Mas no dia a dia, nós não nos alimentamos de Deus. Então lembre-se disso, não há intimidade sem confiança. E Abraão aprendeu a confiar em Deus. Amigos, lembre-se disso, amigos caminham juntos mesmo em processos longos. Amigos caminham juntos mesmo em processos longos. Lá em Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1, quero mostrar uma coisa para vocês. Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então Abraão partiu, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. A minha pergunta para você é que se Deus desse para você essa palavra, se você faria o que Abraão fez. Pense numa coisa. Abraão não tinha o endereço certo, gente. Abraão estava saindo da casa dele, da parentela dele, da terra dele, para a terra que Deus ia mostrar. Não tinha, o Waze aqui não encontrar esse endereço nunca. Google Maps jamais ia encontrar esse endereço, porque não tinha um endereço certo. Uma coisa importante, Abraão saiu sem mapa, sem nada. Amigos caminham juntos, mesmo em processos longos. Por que Abraão saiu da casa dele, da terra dele, da parentela dele, para a terra que Deus ia mostrar? Porque ele confiava em Deus. Não foi simplesmente uma obediência cega, mas uma obediência baseada numa confiança.
Eu não gosto quando alguém diz que a fé é cega. A fé não é cega. A fé, ela tem que ter base. É loucura alguém dizer para você, pula daí para baixo. Tenha fé. Só o louco faz isso. Isso não é fé, isso é burrice. Fé exige uma base de confiança. E a base de confiança da fé é Deus e a sua palavra. Então, amigos são aqueles que caminham junto mesmo em processos longos. E foi justamente isso que Deus fez com Abraão e Abraão fez com Deus. Sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar, Abraão, para onde você vai. E ele foi confiando em Deus. Em Gênesis capítulo 12, está repetindo, na mesma passagem, existe uma coisa interessante. Abraão, eu gosto desse aqui. Abraão saiu sem mapa, sem garantias, apenas com uma promessa. Qual era a promessa de Deus para Abraão? Tem o texto daqui? Qual era a promessa de Deus para Abraão, gente? Para a terra que eu te mostrarei, o que mais que Deus falou para ele? Aqueles que te abençoarem, serão abençoados. Aqueles que te amaldiçoarem, serão amaldiçoados. Então Deus tinha uma promessa para Abraão. Abraão, você vai ser uma bênção. Porque aquelas pessoas que abençoarem você serão abençoados. Fala comigo assim, sobre a minha cabeça, há bênçãos. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Quando você abençoa alguém, a bênção que você dá sobre aquela pessoa, volta para você. É por isso que você precisa aprender a abençoar as pessoas com aquilo que você é, com quem você é, com aquilo que você tem nas mãos. Alguns de nós só queremos o venha. Só queremos ser abençoados, só queremos receber, mas temos muita indisposição de dar, de ofertar, de abençoar o outro. E assim como Abraão, e nós somos os filhos de Abraão pela fé, a mesma promessa que estava sobre Abraão está sobre nós. Sabe? Aqueles que abençoarem você serão abençoados, aqueles que amaldiçoarem você serão amaldiçoados. Por isso que você não tem medo, não precisa ter medo de alguém assim, que amaldiçoe você, porque, querido, sobre você a bênção, a proteção. Existe um campo de força que impede que as coisas cheguem até você. E nós ficamos repreendendo o nome de Jesus. Está quebrado em nome de Jesus. E a gente esquece quem nós somos em Deus. A Bíblia fala que nenhuma arma forjada contra nós prevalece. Fala comigo, eu sou abençoado. Então, Abraão saiu dessa forma, sem mapa, sem garantias, apenas uma promessa. A amizade com Deus não elimina o processo, ela sustenta o processo. Abraão não sabia para onde ele ia. Abraão tinha um longo caminho a percorrer. Ele tinha um longo processo para viver. Mas o que alimentava o processo era justamente a presença de Deus, a palavra de Deus. Eu sei que eu ainda sou uma obra inacabada. Fala assim para você, eu estou em construção. Você está em construção, eu estou em construção. Nós não somos ainda tudo que Deus disse que nós seríamos. Mas em Deus, Ele já nos vê concluídos. Então nós precisamos entender, a presença de Deus, a palavra de Deus, sustenta o processo. E aí pensando nessa questão da amizade, a amizade verdadeira suporta frustrações sem romper o vínculo. Hoje nós vivemos um momento de uma geração que não suporta frustração. Qualquer frustração que as pessoas têm com a outra, aquilo é suficiente para romper o vínculo. Só que uma amizade verdadeira, ela suporta frustrações. E é interessante
que Abraão e Sara tiveram muitas frustrações. Quando Deus faz a promessa para ele, ele tem 75 anos. Sabe quantos anos depois que essa promessa foi cumprida na vida deles? 25 anos depois. Às vezes não é fácil esperar tantos anos para poder experimentar o cumprimento de uma promessa de Deus nas nossas vidas. E é interessante, que é bom que você possa também saber sobre amizade, é que amigos, escuta isso, crentes, amigos têm acesso ao coração um do outro. Quando a gente fala de amizade íntima, a gente fala de amizade onde aquela pessoa tem acesso ao meu coração e eu tenho acesso ao coração dela. Nós tivemos, ainda há pouco eles viajaram, o André e a Alessandra, que esteve conosco ontem no culto, e estar com eles preenche a minha alma, porque existe um repartir de coração. Então nós precisamos de relacionamentos assim, de relacionamentos que quando nós estamos com eles, nós somos ministrados e ministramos a eles. E é interessante, olha a experiência de Abraão com Deus, lá em Gênesis 18, 17. Gênesis 18, 17. Um momento só, queridos. As crianças podem sair. Acompanhe a pastora Ana Maria, por favor. Gênesis 18, 17. Diz assim: então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Vou ler de novo. Gênesis 18, 17. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? O que Deus estava para fazer aqui? Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra. Quer ver? Abre a sua Bíblia nesse texto. Deixa eu ler uma coisa para vocês em cima desse texto. Um momento só, deixa eu só achar aqui. No 17 diz aí, né? Então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que estou para fazer? Versículo 18, de fato que Abraão será pai de uma grande nação e poderosa, por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos de sua casa, que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Então o Senhor lhe disse: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave que descerei para ver o que eles têm feito, se o que eles têm feito corresponde às acusações que chegam até mim. Se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu em pé diante do Senhor, e Abraão aqui começa a interceder por Sodoma e Gomorra. Mas a grande questão é que Deus repartiu o que estava no coração dele com Abraão. Uma coisa que você e eu precisamos entender, querido. Deus quer repartir o coração dele conosco. E Deus só reparte o coração dele com alguém que tem intimidade. Luciano Subirá costuma dizer o seguinte: Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Algumas pessoas têm mais de Deus nelas, sabe por quê? Por causa da atitude delas. Não porque elas têm algo diferente
de você e de mim, mas porque elas têm uma atitude, um compromisso, um relacionamento mais íntimo com Deus. Eu acho tão interessante que eu tenho algumas situações na minha vida que Deus falou comigo antes delas acontecerem. Quando meu pai ia morrer, Deus me deu 2 sonhos repetidos, 2 noites seguidas. Na segunda noite eu levantei, fui para a sala, e aí eu me lembrei do texto, fui ler a Bíblia, falei para Deus, Deus, meu pai vai morrer, então é isso que quer dizer, né? E aí eu lembro que eu morava no Rio, uma passagem para São Luís do Maranhão é cara, e na época tudo concorreu para que Ana e eu pudéssemos ir para São Luís. Eu encontrei uma passagem barata, eu encontrei um lugar na minha agenda, porque eu fui para São Luís para preparar meu pai para morrer. Eu estive com ele em outubro de 2009, e ele morreu no dia 2 de dezembro de 2009. E é interessante que quando ele foi internado, eu liguei para minha irmã, ela falou, não, meu irmão, fica tranquilo que ele vai voltar. Eu falei, não, ele não volta. E ele não voltou. Quando minha mãe ia morrer, eu perdi uma irmã em 2017, minha mãe passou mal no dia que eu perdi minha irmã. E eu virei para Deus e falei, Deus, eu não tenho estrutura para administrar 2 perdas. Me dá 1 ano. A minha irmã morreu em 2016. E aí, 1 ano depois, quase completando 1 ano, eu tive um estresse muito grande, com algumas coisas em relação à minha família. E eu virei para Deus e falei assim para Deus, eu sei que o Senhor tem acrescentado anos de vida à minha mãe, porque eu tenho te pedido. Mas eu quero entregar a minha mãe para ti. Se o Senhor acha que o melhor é levá-la, então, Senhor, eu entrego ela para ti. Estava chegando outubro de 2017, um amigo meu me ligou e falou assim, Austin, eu vou ser ordenado pastor, e eu gostaria que você, Ana, estivesse conosco. Não se preocupe, passagem eu vou dar para vocês, mas eu gostaria que você estivesse comigo nesse momento importante. E ele é meu filho na fé. E quando estava arrumando as malas para viajar, eu virei para a Ana e falei assim para ela, eu estou indo para São Luís para me despedir da minha mãe. E aí, no meu último encontro com a minha mãe, ela vira para mim e fala assim, meu filho, será que nós vamos ainda nos ver? Eu falei, mãe, se a gente não se vê aqui, a gente se vê na eternidade. Aí ela falou, eu só não quero sofrer. Eu falei, a senhora quer como? Dormir e acordar lá? Ela falou, é. Eu falei, mamãe, então nós vamos orar para que seja assim. E minha mãe morreu dormindo. Então, assim, em momentos muito específicos, Deus repartiu os segredos do coração dele comigo. Eu relutei e vim para cá, gente, em mudar do Rio para cá. Mas Deus falou comigo 1 ano antes, quando eu vim para cá ministrar num curso de escola de profetas. Eu sabia que eu vim para cá, embora eu não quisesse vir, mas eu sabia. Deixa eu te falar, querido, você perde muito por não estreitar a sua amizade com Deus. É por isso que alguns de nós correm atrás de profeta, porque não temos vida pessoal com Deus. Eu aprendi uma coisa com profetas muito maduros em Deus. Eu tinha uma decisão para tomar, e eu fui para uma reunião, onde tinham vários homens de Deus, que se moviam em profecia. Eu contei para eles o que eu estava buscando, eles botaram a mão em mim e falaram assim para mim, a decisão que você tem que tomar, vai vir ao seu coração. Agora, se você percebe que você não tem direção nenhuma, fique aonde você está.
eu achei a instrução dele tão madura. E quando você está em Deus, que alguém dá uma direção, você vai dizer assim, opa, isso não tem a ver comigo. Deus está falando uma outra coisa. É por isso que é uma coisa importante, amigos têm acesso ao coração um do outro. Deus quer que você tenha acesso ao coração dele. Deus não apenas compartilhou com Abraão sobre Sodoma e Gomorra. Deus compartilhou com Moisés, tudo que Faraó ia fazer com eles no Egito. Deus falou tudo antecipadamente. Deus falou para Josué tudo que ele faria com ele após a morte de Moisés, após ele assumir a liderança do povo de Israel. Deus falou com Paulo tudo o que ia acontecer com ele como decorrência do ministério dele. Deus falou para ele que ele ia ser preso e que ele ia ser morto. Jesus falou com Pedro a maneira como ele ia morrer. Que ele ia morrer crucificado. E Pedro decide não ser crucificado como Jesus. Ele é crucificado de cabeça para baixo. Gente, olha para a Bíblia e vê como Deus se tornou tão pessoal para essas pessoas. Deus quer se tornar pessoal para a gente. Deus quer falar no nosso ouvido. Deus quer dizer para a gente, meu filho é por ali, meu filho é por aqui, minha filha, cala. Deus já mandou você calar a boca? Deus já me mandou calar a boca. Eu lembro do Rodolfo Abrantes, ele ficava assim, ele falou assim, eu fico impressionado, porque as pessoas ficavam dizendo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Eu falei, gente, Deus nunca fala comigo. E o Rodolfo Abrantes, ele tem várias tatuagens no corpo. E ele estava na iminência de fazer mais uma tatuagem. E aí ele sentiu o Espírito Santo ministrando ao coração dele, falando para ele, chega. Mas ele ficou tão feliz da vida, porque Deus falou com ele. E aí ele chegava para as pessoas, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Deus falou o quê? Chega. Olha que palavra poderosa. Então, quando você tem um relacionamento com Deus, querido, Deus fala com você. Posso ouvir o seu amém? Abre para mim, Gustavo, por favor, no Salmo 32. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, no final do Salmo 32, para que você entenda, crente, como é que Deus quer falar com você. Salmo 32. No final do Salmo 32, Deus diz o seguinte, versículo 8, olha o que diz aí. Eu o instruirei e lhe ensinarei no caminho em que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Versículo 9 é pesado, né, gente? Não seja como o cavalo ou burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedece. E aí ele continua falando. Mas só que Deus fala aqui, no versículo 8, eu o instruirei e lhe ensinarei no caminho. Ou seja, enquanto eu caminho com Deus, Deus vai me ensinando e me instruindo por onde caminhar. Qual é o próximo passo? Não sei quantos aqui assistiram a série de filmes do Indiana Jones. É muito antigo Indiana Jones? Simone, isso aqui para ela é muito antigo, porque ela é muito antiga, pré-histórica, não conseguiu. Na época dela não tinha televisão, então ela não assistiu, não tinha cinema, ela não assistiu Indiana Jones. Né? Tinha assim, Indiana Jones e a Arca Perdida. Lembra? Indiana Jones e a Arca Perdida. E aí quando ele chega no lugar onde estava a arca,
tinha um abismo. Para ele chegar até a arca, tinha que ter alguma coisa, porque tinha um abismo. Só que existia um enigma a ser descoberto, a ser entendido, para que ele pudesse ter acesso à arca. E a questão era, ele tinha que andar por fé, para que ele pudesse chegar até a arca. Aí o que acontecia? À medida que ele dava um passo, ia surgindo os degraus para que ele pudesse dar o outro passo, e assim chegar até o local da arca. Quando Deus fala aqui, eu o instruirei, lhe ensinarei no caminho que você deve seguir, é justamente isso. Enquanto eu estou andando com Deus, Deus vai me mostrando o caminho que eu devo seguir. Só que nós, às vezes, queremos que Deus mostre todo o caminho. Deus não vai mostrar todo o caminho, querido. Porque tem coisas que a gente não entende. Se Deus mostrar todo o caminho, você, não, eu não quero isso não. Se Deus mostrasse para José todo o caminho que ele ia seguir, até se tornar quem ele se tornou no Egito, José fala assim, estou colocando esses sonhos no saco e estou fugindo, Deus. Deus só mostrou para ele que ele seria grande, que ele seria maior do que sua família, que a sua família ia reverenciá-lo, mas Deus não mostrou todo o caminho. Observe que as coisas que Jesus falou para os discípulos, chega uma hora que ele fala assim, aquilo que eu falo para vocês hoje, vocês não entendem, mas amanhã vocês vão entender. Ou seja, à medida que vocês vão caminhando, a revelação vai aumentando. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. À medida que nós caminhamos, a revelação dele para nós vai aumentando. Você vai se transformando na pessoa que Deus quer que você seja. Deus vai se transformando na pessoa que Deus prometeu que você seria. Quantos aqui têm medo de crescer? Levante a mão. Obrigado pela honestidade. Por que você tem medo de crescer? É porque nós temos medo de ficar em evidência demais. E aí, deixa eu te falar, aí tem uma mentira do diabo. Sabe? A mentira do diabo é assim, não, você não precisa de tudo isso. Você pode ficar onde você está. Isso não é plano de Deus, querido. Quer ver uma coisa? Vai lá para Josué. Esses textos não estão nem no meu script. Vai lá para Josué. Creio que é o capítulo 2. Olha o que Deus fala para Josué. Um momento só. Não, eu acho que o versículo 1, gente, espera aí. Quero mostrar uma coisa que Deus fala para Josué. Josué capítulo 3, versículo 7. Olha o que Deus diz para Josué. Então o Senhor disse a Josué, hoje eu começarei a fazer o quê, gente? A fazer o quê? A fazer o quê? Fala mais alto. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Existe um momento, bum, de Deus na sua vida. Existe um momento eureka, onde todas as coisas começam a acontecer. Onde você sai de um lugar pequeno para um lugar grande. Deixa eu te falar, tem algumas pessoas aqui que quando eu olho para elas, que quando eu cheguei, quando eu as conheci, e quem eram elas e aonde elas estavam, e hoje aonde elas estão,
Falei, Deus, o Senhor é fantástico. Entre elas está Anglenir. Eu olho para Anglenir e para o lugar que ela está hoje. Posso falar um pouquinho, tu me permite? Quando nós chegamos aqui, Anglenir já tinha uma formação pedagoga. A primeira formação da Anglenir é pedagoga. E Anglenir vivia, sabe como? Como pedagoga? Não, como manicure, fazendo unhas na casa de um e na casa de outro, andando a pé daqui para lá. Essa era Anglenir. Essa era Anglenir. Anglenir faz a segunda faculdade dela, nutrição. Anglenir, durante um tempo, com 2 faculdades, continuava fazendo unha. Como é? Aí você pode pensar, como é que alguém com 2 faculdades continua batendo perna de um lado para outro, fazendo unha e não consegue tornar isso, essas 2 faculdades, ou é uma delas a sua profissão? É que às vezes nós saímos de uma realidade de tanta escassez, que a gente acha que a gente não consegue viver além daquela escassez. Eu lembro do primeiro crescimento emocional que nós fizemos e que Anglenir fez parte. Para mim, aquilo lá foi uma virada de chave, não foi? Ali foi uma virada de chave. Anglenir andava a pé para tudo quanto era lado. Quer contar um pouquinho? Anglenir andava a pé para tudo quanto era lado. Anglenir nunca tinha andado de Uber, gente, na época. Andava de um lado para um para o outro. Nós fizemos um divórcio da Anglenir. Sabe? Anglenir andava de... E aí, o primeiro dia que a Anglenir andou de Uber, a festa que foi, sabe? A Anglenir foi descobrindo coisas que ela não experimentava, e ela foi descobrindo que ela podia experimentar. A Anglenir fez 2 concursos. Num deles, na prefeitura daqui, ela seria professora. E aí ela prestou um concurso para Bom Jardim, e ela passou, adivinha para quê? Para ser nutricionista. Hoje, Anglenir trabalha como nutricionista em Bom Jardim, de segunda a sexta. Existe uma quantidade de dias que ela trabalha. Além disso, além de ter os clientes dela. Anglenir saiu de uma posição, de um lugar pequeno, para um lugar maior. E ela está crescendo. Observa que Deus fala para Josué, hoje eu começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel. Ou seja, eu vou te colocar aqui, você vai ser o cara, você vai crescer. Gente, se você não consegue se ver crescendo, você não cresce, querido. E não é porque Deus não quer, é porque você não acredita que você pode. Eu quero que você pense nisso. Mas eu já tenho 60 e poucos anos. A minha vida não dá mais para acontecer. Querido, eu sempre gosto de lembrar que Roberto Marinho fundou a Globo com 60 anos. Recentemente foi feita uma pesquisa, e nós estamos na crista da onda, os 60ões, os 50 a mais, que a plenitude de um homem e de uma mulher é de 50 para mais. Então eu estou assim insuportável. Insuportável. É bíblico isso. É bíblico isso. Quando Abraão estava preso naquela cabaninha, achando que a descendência dele seria Ismael, que ele e Sara não teria filhos, Deus fala assim para ele, sai dessa cabaninha, olha para o céu, querido. Deus precisa alargar a sua visão de você e dele. Porque a visão que nós temos de Deus
é uma visão apequenada. Posso falar para vocês, a visão que alguns de vocês têm de Deus ainda é uma visão católica, apostólica, romana. Não dá para crente falar assim mesmo, eu não falo isso com Deus porque eu não quero dar trabalho para Ele. Que Deus pequeno, né? Que Deus pequeno. Eu quero ler esse versículo de novo. Hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, pare junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os fariseus, os gigaseus, os amorreus, os jebuseus. Vejam a arca da aliança do soberano Senhor. Ele continua falando. Deixa eu te falar uma coisa. Os irmãos de Jesus criam em Jesus? Sim ou não? Hein, crente? Outra pergunta de escola dominical, né? Alguns podem pensar assim, nem sabia que Jesus tinha irmão. Os irmãos de Jesus criam em Jesus, gente. Achavam que ele era louco, que ele tinha enlouquecido. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Não espere aplauso da sua família. Não espere. Porque não vem. Não vem. Alguns, se possível, puxam o tapete de você. Está pensando que ela é quem? Está pensando que ele é quem? Foi assim que eles falavam de José. Deixa eu te falar uma coisa, crente. A posição de Josué aqui era muito delicada, sabe por quê? Ele era discípulo de Moisés. Ele era mais um no meio do povo. E de repente ele é levantado como líder. Tanto que o povo fala lá no capítulo 1, diz assim para Josué: se Deus for com você, como foi com Moisés, nós te obedeceremos em tudo. Mas qual era a condição? Se Deus for com você, como foi com Moisés. É por isso que você e eu precisamos crescer o nosso relacionamento com Deus, para que a nossa mentalidade mude, para que a nossa mentalidade seja transformada, para que a nossa mentalidade sobre nós seja transformada. Queridos, amigos têm acesso ao coração um do outro. Amizade com Deus não exclui conflitos internos. Quantos têm conflitos internos? Quantos travam lutas entre ser e não ser? É interessante que lá em Gênesis capítulo 16, a partir do versículo 1, Abraão estava numa crise interna. Ele diz assim: Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, deite-se com a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão aceitou a proposta de Sarai. Abraão pensou assim consigo mesmo: ela tem razão. Deus não vai cumprir o que prometeu para nós. Então eu vou dar uma ajudinha para ele. Amados, queridos irmãos, eu vi muita gente que orou anos por um marido, e como o marido não veio, casou com o primeiro que veio. É assim: Deus, sabe uma coisa? Eu estou naquela idade de quem vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. Então venha. E aí quebrou a cara. Eu via pessoas que estavam em Deus, aí conheceram uma menina,
linda, maravilhosa, atraente, tinha tudo, só não era convertida. E com aquele sentimento, não, eu vou dar um jeito nela, ela vai converter. Ele e ela, longe de Deus. E conheci muitas mulheres assim também, que casaram simplesmente porque queriam casar. Deixa eu te falar uma coisa, casamento não enche a vida. Casamento só enche 30% da vida. Você tem 70% para fazer alguma coisa com a sua vida. Aí vive uma vida onde o marido tolhe você de tudo, ou a mulher tolhe você de tudo. Gente, eu vejo incrível como a mulher prende o marido. Tem relacionamentos que eu não aguentaria viver. Hoje eu faço 29 anos de casado com a Ana. 29 anos de casado. Mas se eu não tivesse liberdade para ser eu, se a Ana Maria não tivesse liberdade para ser ela, eu não estaria mais casado. Eu não conseguiria viver um relacionamento onde eu não teria liberdade para ser eu. Não conseguiria. Não conseguiria. E eu vejo alguns casamentos doentes. Doentes. E aí pior que eu vejo namorados. Porque hoje as pessoas começam a namorar e já acham que são casados. Eu vejo namorada controlando o namorado. Eu vejo pessoas que estavam tão bem nesta igreja, que começaram a namorar e a namorada manda na vida dele. Nós estamos falando de uma coisa muito séria, gente. Muito séria. Se no seu relacionamento não tem espaço para você, só tem espaço para outra pessoa, minha querida ou meu querido, precisa ter uma conversa séria com a sua esposa e com o seu esposo. Eu atendo um rapaz que ele se preocupa muito em agradar as pessoas. E ele se preocupa muito em agradar a mulher. Mas é uma pessoa ótima. E aí ele fala assim, eu descobri algumas coisas que eu preciso falar com a minha mulher. Eu não vou falar porque eu vou escandalizar vocês. Mas a vontade de falar é grande. Ela falou, eu preciso falar para ela de como é que eu gosto de fazer sexo. Porque, deixa eu te falar uma coisa. Eu atendo um homem que adulterou porque a mulher dele acha que sexo não é necessário. Deixa eu te falar, querido, crente, tá? Crente. Aí eu falei, teve um dia assim, meu querido, deixa eu ser, agora saí do papel de psicólogo, terminei a sessão com ele, como ele era cristão, deixa eu sair do papel de psicólogo, vamos abrir a Bíblia. E fui lá para Coríntios com ele, falei assim, olha, a Bíblia fala que a mulher, depois de casada, não tem poder sobre o corpo dela, que o homem não tem poder sobre o corpo dele, entende? Tem que haver acordo, tem que haver acordo. A Bíblia fala que que a questão sexual é tão séria, tão séria, tão séria, que se você vai fazer um jejum, que passe pela cama, ou seja, nós vamos fazer o jejum, mas também não vamos manter relação sexual. Ele fala assim, que seja por curto tempo e que tenha acordo, para que você não caia na tentação do diabo, de tão sério que é a vida sexual. Compre um livro chamado Sexo no Cativeiro, para que vocês possam crescer nessa área. Mas isso não deve ser falado de púlpito. Deve sim. Deve sim. Porque eu atendo muita gente vivendo casamentos insuportáveis, relacionamentos doentios, homem que não deixa a mulher viver, mulher que não deixa o homem viver, casais que depois que tiveram filhos só tem família, não tem mais casal.
Nesse ponto, eu bato palma para o Rodolfo e para a Paloma. Bato palmas. Porque Gigi e Rebeca nunca foram empecilhos para que eles deixassem de funcionar como casal. Eles saem como casal, deixam as meninas com alguém para poder sair. Porque se não fizer isso, some o casal, só fica a família. Aí quando os filhos casam, saem de casa, o casal separa, porque não sabe mais conviver como casal. Lembre-se disso, querido. A amizade com Deus não exclui conflitos internos. Abraão erra, se precipita, tenta ajudar a Deus, mas mesmo assim, a amizade com Deus permanece. Eu sei que vocês são testemunhas dos 5 episódios de depressão que eu tive. 5 episódios. Conflitos enormes comigo mesmo. E quando esse ano eu virei uma chave em relação a isso, eu falo, Deus, como que isso demorou a acontecer? Quando você não se despede bem de perdas, uma das coisas que pode acontecer com você é você deprimir. Então, meu querido, Deus nesta manhã está chamando você e a mim para termos relacionamento maduro com Ele. É tempo de você cultivar a sua relação com Deus. É tempo de você poder dizer, como diz Ademar de Campos na música dele, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Posso ouvir o seu amém? Fique de pé.